Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos reunidos para meditar hoje o 17º domingo do tempo comum. Quem vos fala uma vez mais é o Frei Antônio Rafael. E hoje nós damos continuidade, de um certo modo, ao evangelho que escutamos semana passada, ainda que trocamos de evangelista. E o que o Senhor tem a dizer para cada um de nós, justamente neste domingo, e nos questiona e faz ressoar em nossa vida a sua palavra para conformarmos nossa vida a Ele? Primeiramente, a primeira leitura de hoje, tirado de 2 Reis 4, nos diz: Naqueles dias veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. Primeira coisa, recordemos quem é o profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Não é necessariamente aquele que fala do futuro, porque isso era uma questão das nações pagãs. O adivinho, o que conhece o futuro, o que pode dizer o que vai acontecer. Não, o profeta judeu, o profeta para o cristianismo, é justamente aquele que anuncia, que fala em nome de Deus aquilo que Deus quer, que recorda os feitos de Deus no passado, que devemos de viver suas leis e mandamentos no presente e o que pode acontecer no futuro se nós não colocarmos em prática os ensinamentos do Senhor. É assim que um profeta lê o futuro, e não adivinhando, pesquisando, colocando coisas insondáveis ou coisas possíveis, mas sim a partir daquela realidade que o povo de Deus está vivendo ou não a sua lei, ele pode conceber o que irá acontecer com o povo. Mas, em especial, é aquele que fala em nome de Deus. Isso vemos claramente hoje com o profeta Eliseu. Recordemos, Eliseu é aquele profeta que sucedeu Elias, e levaram a ele pães dos primeiros frutos da terra. E logo em seguida nos fala 20 pães de cevada. Cevada é o primeiro cereal a amadurecer. Por isso, ele é levado para o homem de Deus. E eram os pães que deveriam de ser entregues a Deus. Mas Eliseu, naquele tempo de carestia, diz a este homem que levava justamente os pães a ele: dá ao povo para que coma. E assim disse o servo: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Devemos de ver que provavelmente estas 100 pessoas são aqueles que fazem parte do núcleo de profetas do reino de Deus, de Deus. Então é a eles que é dado de comer estes pães. Para aquelas pessoas que o Senhor havia separado para si, para realizar o seu projeto, anunciando a sua palavra. E assim disse Eliseu novamente: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor. Estamos vendo? O profeta está falando aquilo que o Senhor Deus lhe manda falar. Comerão e ainda sobrará. Questionam com medo, com aquele receio humano de como assim? 20 pães para 100 pessoas é impossível alimentar e saciar todos.
Mas o Senhor diz: comerão e ainda sobrará. O profeta é tranquilo naquilo que diz, porque sabe que o Senhor vai realizar a sua palavra. E encerra a leitura de hoje: o homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Nós devemos de nos questionar, em primeiro momento, o que temos vivido? Realmente temos falado em nome de Deus e vivido a palavra de Deus em nossas vidas? Isso temos nos questionado desde o início do tempo litúrgico e a cada dia de nossas vidas enquanto cristãos? Nós temos vivido da palavra de Deus? Ou temos nos alimentado de outras coisas, espiritualmente e psicologicamente falando, que não vem de Deus, que não é a sua palavra, que não é a sua vontade? O que tem nos alimentado? Temos nos alimentado de nosso próprio egoísmo, das nossas paixões, das nossas misérias, daquilo que achamos, ou da palavra de Deus? O que temos colocado em prática? Como temos alimentado a nossa alma? E passemos agora ao Salmo. O Salmo de hoje nos diz o refrão: saciai os vossos filhos, ó Senhor. Justamente na estrofe central nos diz o texto do Salmo: todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhe dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Todos os olhos esperam em quem? No Senhor. E o Senhor dá o alimento no tempo certo, não no tempo que nós queremos. Muitas vezes nós queremos que o Senhor sacie a nossa alma, nos dê aquilo que queremos no momento em que nós esperamos. E nem sempre será assim. O Senhor nos dará o alimento no tempo certo, está dizendo o Salmo, e meditaremos ainda de forma mais profunda com o Evangelho, mas já se encontra desta forma na primeira leitura. Estes 100 homens, estas 100 pessoas que estão com Eliseu, por acaso estão pedindo comida? Não, mas estão passando necessidade. O profeta percebe isso e assim manda distribuir este alimento a todos eles. O Senhor deu alimento no tempo certo. E assim também o Senhor faz conosco. Ele abre a sua mão prodigamente e nos sacia com fartura, quando é o tempo oportuno. E nós temos esperado no Senhor e compreendido que no tempo certo Ele nos alimentará? Ou nós temos receado que o Senhor não vai nos conceder aquilo que necessitamos justamente porque não está nos concedendo aquilo que queremos no tempo em que queremos? Recordemos, no tempo oportuno o Senhor nos dará. No tempo em que for justamente o tempo dos primeiros frutos da terra para nós, o Senhor nos concederá o seu alimento. Mas nós temos colocado a nossa confiança assim no Senhor? Muitas vezes, não. E o Evangelho de hoje é tirado de São João, e nos próximos 5 domingos escutaremos o Evangelho de São João. Recordemos o Evangelho de São Marcos, por ser pequeno, no ano litúrgico que cai, justamente é socorrido pelo Evangelho de João. Mas ainda assim teremos alguma solenidade, como a Assunção de Maria, que cortará um pouco o caminho deste Evangelho, o Evangelho do pão da vida. Mas em nada foge daquela continuidade que teríamos no Evangelho de Marcos, que justamente nos colocaria no texto que nós ouviremos hoje pela boca, ou melhor, pelas palavras de São João, o milagre da multiplicação dos pães. Recordemos como assim temos continuidade daquilo que ouvimos semana passada? Primeiro, porque o texto justamente estava nos encaminhando para a versão de Marcos, mas também porque aqui está plenamente ligado ao salmo que ouvimos, o Salmo do Bom Pastor. Fala do pastor, da relva em alimento, e é justamente aquilo que se demonstra hoje com Jesus e o povo. Primeira coisa, nós devemos de compreender que a palavra utilizada justamente por São João não é milagre, porque o que ele coloca é sinal, mensagem. Uma mensagem que o Senhor revela através dos atos que coloca expressa aqui.
Não é um milagre naquele sentido que nós muitas vezes compreendemos como espetáculo. Não, o Senhor não realiza isso, mas através daquela graça, deste sinal, ele revela as coisas eternas para cada um de nós. As realidades eternas o Senhor coloca diante de nós. E Santo Agostinho, ao comentar este trecho do Evangelho, vai dizer que aqui o Senhor realiza algo que nós vejamos as coisas invisíveis através das visíveis, mas ele coloca também de uma forma que muitas coisas realmente passam de formas que nós não observamos, não olhamos no dia a dia e não percebemos a realeza de Deus, porque é muito mais miraculoso Deus governar o mundo inteiro da forma que ele governa, do que realizar a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para 50.000 ou 5.000 pessoas. E esta é a realidade. Nós muitas vezes não percebemos que o Senhor realiza milagres o tempo todo e que o grande milagre é governar o mundo inteiro com sabedoria, é criar tudo do nada, é gerar a vida, é guiar o seu povo e que nós tantas vezes não percebemos em Deus as coisas invisíveis que ele realiza através das visíveis. Somente com os olhos da fé nós poderemos conhecer as coisas invisíveis. Prossigamos nossa meditação. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Nós devemos de ver que, uma primeira coisa, todos querem encontrar Jesus, porque segue o texto dizendo, uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Viam os sinais, os milagres que operava, mas também nós vemos que eles encontram Jesus do outro lado do Mar da Galileia, o que recorda a passagem do Mar Vermelho, e mostra um povo disposto à conversão, um novo povo transformado, segundo as palavras de Jesus, que começa a se abrir para uma nova vida nele. E continua o texto nos indicando, Jesus subiu ao monte. Por que o monte? O monte é o lugar onde Deus fala. Então, está nos mostrando que justamente Deus está falando através de seu Filho. Sentou-se aí com seus discípulos. Continua também o Evangelho recordando em que tempo estamos. Estava a próxima Páscoa, a festa dos judeus. Era Páscoa. Então, o Evangelho também nos recorda justamente o que Jesus está querendo demonstrar com este sinal. São João não nos coloca a última ceia, o relato da Eucaristia, mas nos mostra o lava-pés que escutamos na Quinta-feira Santa. E aqui nós nos deparamos então com o relato justamente da Eucaristia, porque era Páscoa, a festa dos judeus, a festa na qual ele vai oferecer seu corpo, sangue, alma e divindade nas espécies do pão e do vinho. Já está a nos indicar justamente o que é a Eucaristia presente neste texto. E, como vamos ver ao longo das meditações do Evangelho nas próximas semanas, eu sou o pão da vida. Aqui Jesus não está falando do pão material, mas sim daquele espiritual. Ele que é a palavra viva, que nos sacia, que nos alimenta verdadeiramente. E o texto prossegue. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Estamos vendo aqui mais uma vez que a iniciativa é de Deus. É do próprio Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. Ele percebe que o povo tinha fome e por isso nós voltamos novamente ao texto do Salmo da semana passada, o Salmo 22. Ele leva as suas ovelhas às boas pastagens. Ele quer dar o alimento. Não é o povo que está manifestando fome, apenas estão chegando, segundo o texto nos faz conceber. E ele percebe a necessidade que este povo tem de se alimentar. Se preocupa com a alma, mas também se preocupa com a necessidade de cada um. Mas aqui, mais uma vez, o texto não está falando necessariamente da questão
do alimento físico, mas justamente do Senhor que se dá em alimento a cada um de nós, da Eucaristia. Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Não está querendo tirar de um questionamento uma resposta inteligente, nova para isso, mas sim quer mostrar que ele sabe o que fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. O que simbolizam as 200 moedas? Simbolizam 3 meses de salário no tempo de Jesus. Ou seja, não é as coisas materiais que vão conseguir saciar, dar aquilo que necessita a todos estes que estão aí. Tudo o que é material não resolveria o problema que nós temos diante de nós. Então, um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Temos aqui uma meditação a partir de Santo Agostinho e uma meditação que também nós podemos fazer à nossa vida. O que simboliza este menino? Este menino simboliza o povo de Israel, com 5 pães de cevada. Os pães de cevada, segundo Santo Agostinho, formam uma camada que é difícil de comer diretamente o pão. Você tem que arrancar esta camada para comer o miolo do pão. Senão você não consegue se alimentar. E então, por que 5? Recordam os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Santo Agostinho coloca assim para nós que é justamente o menino, o povo de Israel, que tem o alimento, mas não consegue se alimentar porque não consegue chegar no centro, naquilo que verdadeiramente sustenta a alma, que sustenta o homem para a vontade divina. Mas também nós podemos nos colocar aqui. Jesus quer a nossa colaboração. E ninguém tem zero, não se multiplica a zero. O que se multiplica é justamente aquele pouco. E nós podemos oferecer ao Senhor aquilo que temos. Recordemos, na Santa Missa, no ato do ofertório, quando ofertamos o pão e o vinho, nós ofertamos também aquilo que temos no altar do Senhor. Nós nos oferecemos nas espécies do pão e do vinho para morrer com o Senhor e recebermos dele uma vida nova. Então, o Senhor também espera de nós. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer. Todos nós temos algo para oferecer. O povo tinha fome de Cristo. E nós, oferecendo o pouco que temos, também podemos oferecer algo para que Cristo multiplique e alimente a todos. E os 2 peixes, o que vai dizer Santo Agostinho, são dois personagens do Antigo Testamento. Justamente o rei e o sacerdote, que se reúnem na figura de Cristo. Na figura do sacerdote, ele oferece a si mesmo para nosso alimento, e na figura do rei, ele nos rege, ele nos governa. Mas realmente é o Senhor que nos rege e nos governa? Realmente temos oferecido o pouco que temos à nossa vida para que Cristo possa, assim, manifestar os seus sinais através de nós? Multiplicando através de nós a sua vida, a sua graça e levando a todos? Tudo isso pode ser realizado através da fé, mas de uma fé vivida, uma fé encarnada em cada um de nós. O texto continua: Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. 5.000 homens estavam ali, sem contar mulheres e crianças. Vemos relva, mais uma vez, as ovelhas que são conduzidas pelo bom pastor. O Senhor quer alimentar, quer realizar este sinal, através de nós, levar a sua palavra, o seu sustento, aquilo que todos buscam, se nós oferecermos o pouco que temos. Mas temos oferecido aquilo que temos? Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Aqui nós temos 3 palavras, mas na verdade 4 gestos que nos remetem à missa. Tomou os pães, o ofertório, deu graças, a consagração, partiu o cordeiro e distribuiu a Eucaristia. O Senhor distribuiu a todos
A todos quem? Os que estavam sentados, os que escutavam, os que queriam se nutrir daquilo que Cristo tinha a ensinar e a falar. Tudo, ou melhor, tanto quanto queriam. Todos saíram dali, saciados, e fez o mesmo com os peixes. Nós vemos mais uma vez unidas as três figuras que temos meditado nos últimos tempos e ao longo das semanas tenho meditado com aqueles que estão na Santa Missa diária. Sacerdotes, profetas e reis, pelo batismo. Aqui está justamente os três pontos que também fazem parte da nossa vida. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Devemos de compreender aqui que o que acontece aqui supera o mundo material, a questão da matéria. As verdades espirituais se multiplicam, a matéria não. A palavra de Deus dita aqui nesta meditação está se multiplicando em todos os ouvidos, mentes e corações daqueles que estão acolhendo e escutando esta palavra e aquilo que o Senhor tem a lhes dizer, chamando-os para uma vida nova, para a vida da graça divina, para uma vida verdadeira, porque é isso que o Senhor oferece, não é uma questão meramente humana. E nós temos reconhecido isto na nossa vida, que o Senhor está querendo multiplicar justamente as verdades espirituais, levando a todos este alimento espiritual que é a si mesmo e quer realizar isto através de nós, seus discípulos, aqueles que se oferecem a Ele e oferecem o pouco que tem a Ele, e temos realizado isso. Recordemos o porquê aqui não está falando do mundo material, mas no mundo material está se cumprindo aquilo que é do mundo espiritual. Porque se eu tenho um pão e divido com você, você vai comer meio pão e eu meio pão. Assim acontece no mundo material. Mas aqui se manifesta aquilo que é próprio do mundo espiritual que acabamos de falar. Se multiplica, não se diminui, mas se multiplica. E assim o Senhor neste sinal mostra a sua divindade e mostra que está dando a si mesmo aquilo que Ele é, o Verbo eterno do Pai, para nos alimentar e nos conduzir a si. Está conferindo aos elementos neste ato aquilo que é próprio do Espírito, como faz em cada Eucaristia, alimentando a todos nós. E assim recolhem tudo e vendo o sinal que Jesus tinha realizado, exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, o Messias esperado, aquele que deve de vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Jesus não quer ser rei deste mundo. Jesus não está aqui para cuidar meramente das questões sociais neste mundo, mas para nos elevar às realidades espirituais, à vida espiritual e nos conduzir à vida nova, como vai nos mostrar ao longo do Evangelho São João, falando de Zoé, a vida verdadeira, a vida da graça, e não somente de bios, a vida biológica. E temos compreendido isso no Senhor Jesus, ou feito dele um profeta que deve de transformar simplesmente as coisas materiais, dando alimento a todos? Não é para isso que Jesus veio? E vamos escutar e meditar isso nas próximas semanas em que este evangelho se encontrará conosco. Jesus se retira. Mas também devemos de pegar deste evangelho que Deus é abundante no seu amor a quem confia nele. E também nós devemos de ter um estilo de vida eucarística, um estilo de vida de doação como o Senhor pede, levando a sua presença, a sua palavra a todos aqueles que necessitam dele e que o buscam. Nós também devemos de ver que devemos de comer a fé, nos nutrir da fé e nos alimentar de Jesus Cristo, receber o Cristo em nós e não nos preocuparmos em excesso com o mundo, com as coisas mundanas. Ou como temos nos alimentado, nos nutrido da fé e de Jesus Cristo? Temos tido uma vida de oração verdadeira, onde podemos nos alimentar dele, ou temos nos dedicado, como Jesus chama a atenção em outro evangelho de Marta, justamente a nos preocupar com as coisas mundanas e não temos rezado direito, temos nos perdido na oração, não temos nem 15 minutos de oração.
O ideal seríamos ter ao mínimo meia hora por dia de oração. Aquela oração onde estamos na presença de Deus e podemos colher os frutos do Espírito. Mas temos tido ao menos, como mínimo, 15 minutos de oração diária, na presença do Senhor, no encontro verdadeiro com Ele, onde nos alimentamos e o recebemos verdadeiramente em nós? Ou nós temos perdido tempo com tantas outras coisas e não temos nos nutrido da fé, nos alimentado de Cristo. E temos nos preocupado em excesso com as coisas do mundo. Não é que não devemos de nos preocupar com elas. Sim, mas com ter aquilo que é necessário de preocupação e não excessivo. Porque muitas vezes não temos a preocupação com as coisas divinas, não meditamos aquilo que o Senhor espera para que alimentemos a nossa vida e vivamos a vida que Deus quer de nós e assim possamos ser também alimento para a vida dos outros. Mas temos tempo para nos preocuparmos somente com o mundo material. Recordemos, devemos de ter tempo para as coisas eternas, para nos alimentarmos da fé, para nos alimentarmos verdadeiramente de Cristo. E isso só será possível quando nós nos desconectarmos do excesso de preocupações mundanas e nos colocarmos na via da oração em Deus. E na segunda leitura, na carta de Efésios, que hoje continuamos a leitura, nós encontramos São Paulo que nos diz: irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Provavelmente é o tempo da prisão de São Paulo, que, vivendo esta comunhão sincera com Cristo, se alimentando e alimentando aos demais daquela vida espiritual que a graça lhe concede, agora vive, por causa de Cristo, esta provação. E isso deve de nos recordar uma coisa: prisioneiro. O que quer dizer? Ninguém segue a Cristo sem sofrer, ou no corpo, ou na alma, ou no intelecto, ou na vida familiar, ou na saúde. Nós devemos de colocar que seguir a Cristo comportará para a nossa vida, querendo ou não, algum sofrimento em alguma área de nossa vida. Na nossa luta contra nós mesmos e a mudança de conversão, nós iremos sofrer, não será fácil. E temos visto isso acontecer em nossas vidas, que sofreremos por causa de Cristo. Mas também o prisioneiro, nós podemos conceber como prisioneiro do amor de Cristo. Recordando ainda a frase que diz São Paulo, que já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. O amor de Cristo me aprisionou de tal forma que não sei viver fora dele e conceber a minha vida sem ele. Mas, ainda voltando a esta frase, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. A vocação de santidade, a vocação de sermos outro Cristo na terra. E temos seguido a Jesus Cristo no seu modelo de vida, na fidelidade ao Pai, na oração, na entrega, no abandono total a Deus. E continua, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Humildade e mansidão. Somos mansos e humildes de coração, como Jesus nos disse no Evangelho. Temos nos esforçado em sermos humildes, ou somos orgulhosos, soberbos, arrogantes? Somos mansos como Jesus é manso? E suportamos uns aos outros com paciência no amor? E recordemos aqui, suportar não é esta questão, eu tenho que suportar fulano, não. É ser suporte para o outro, ser sustento para o outro na fé, na caminhada da graça, com paciência no amor, na caridade verdadeira, como Cristo, ao ponto de me entregar e me sacrificar para sustentar o meu irmão na fé, a viver aquilo que Deus pede. Temos sido assim com o Senhor? Temos realizado esta obra que o Senhor pede de cada um de nós? E continua ainda o texto: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Devemos de aplicar a guardar a unidade na fé. A unidade porque se dispersamos, se separamos, se dividimos na igreja porque nos sentimos superiores, brigamos, arrumamos encrenca, afastamos os nossos irmãos da fé, da vivência cristã.
nós não estamos unindo, não estamos no Espírito Santo, e sim com o mal. E assim poderia-se abrir o questionamento: como vou à fila da comunhão e comungo o corpo, o sangue de Cristo e quero me unir a Cristo se eu sou causa de divisão e separação? Isto não tem sentido. Se dentro da minha comunidade de fé sou causa de briga, divisão, separação e quero comungar e estar em união com Cristo, é completa contradição. Não há sentido. Eu tenho que comungar, mas também vivendo aquilo que eu comungo. E assim encerra o texto de hoje recordando: há um só corpo e um só espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados, a esperança do céu. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Assim, São Paulo nos recorda que devemos de viver nesta união de um só corpo, o corpo místico de Cristo. Um só Espírito, o Espírito Santo que nos guia, mas, como meditamos semana passada, que nos guia através do conhecimento da fé. Porque senão, nós não estamos unidos àquela fé de 2000 anos da Igreja. Como também uma só esperança, a qual foste chamados, o céu, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. É assim que verdadeiramente vivemos enquanto povo cristão? Em união de fé, em união batismal de santidade, reconhecendo e deixando que Deus reine sobre nós e seja verdadeiramente nosso Pai, porque nós somos a imagem de seu Filho amado? Ou somos completamente o contrário disso que estamos vendo no texto, e assim não se realize, não se cumpre em nós a vontade de Cristo e a sua comunhão? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais buscarmos em Cristo o nosso alimento verdadeiro e na fé que ele nos deixou através da sua igreja, saciarmos a nossa fome de Cristo também na oração, para que nos alimentando eucaristicamente e na oração daquele que tanto buscamos e que tanto nossa alma deseja, possamos cada vez mais viver aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, imitando a Cristo em nossas vidas e na nossa santidade, para que assim um dia possamos colher os frutos da glória eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.